Bom, tá joia, né? Beleza, gente. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal aí do Facebook, pessoal do YouTube. Estou mais uma vez aqui, né, reunidos na nossa casa de oração. Vamos ouvir a palestra do Dona Eduarda hoje. E é isso. Vamos fazer uma prece para iniciar, né? Jesus, nosso Mestre, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos nessa casa de oração que nos acolhe. Pedimos a sua luz nesse instante para iluminar todos aqueles que trabalham em prol do bem, em prol da evolução da humanidade. Mestre amado, ilumine nosso palestrante de hoje, que possa nos trazer as lições necessárias ao nosso crescimento e desenvolvimento. Graças a Deus. Eduardo? Tem que... Pode pedir. Eu acho. Tá. Que não pode derrubar, né? Boa noite a todos. É sempre bom a gente ser testado com aquilo que a gente aprendeu na doutrina. Hoje, eu escolhi um tema bem simples, mas que leva muita reflexão. Hoje o tema da nossa reflexão é novos rumos na prática do Espiritismo. Porque a gente vai estudando, frequentando casas espíritas, mostrando a nossa fé na nossa doutrina, e muitas vezes, com o passar do tempo, percebemos que tudo que acontece numa casa espírita e na prática da doutrina está tendo uma modificação. Então, dentro das casas espíritas já passou vários tipos de etapas, a etapa de você dar cesta básica, de ajudar a pessoa financeiramente, depois aquela fase também do estudo, de toda a doutrina, né? Das obras básicas da doutrina, e seguindo mais adiante, vem a época das curas. Todo mundo acha que vai se curar no centro espírita, mas antes de se curar no centro espírita, as pessoas esperam muito e oferecem pouco em troca dessa cura, né? Então nós vamos falar um pouco sobre o que nós buscamos na casa espírita e qual que é a modificação dessa prática no dia a dia de uma casa espírita. Será que nós vamos continuar tendo a mesma atitude de 25 anos atrás, de 30 anos atrás, onde as pessoas aprendiam só para si, se fechavam, e essa doutrina não era espargida nem na própria família, né? Então, eu anotei algumas coisas aqui para a gente refletir. A primeira é essa: o que eu busco na casa espírita? O que eu modifiquei na minha prática? O que os ensinamentos espíritas fizeram com que a minha vida se transformasse na parte material, na parte espiritual, no convívio social. Então, a gente anotou umas coisinhas aqui para a gente refletir. Então, de repente, você conversa com uma pessoa, ela fala assim: você é espírita? E agora com essa história? Vai acabar o mundo? Vai ter a Terceira Guerra Mundial? As coisas vão se desgringolar? E daí eu olho, tem hora que eu tenho resposta, tem hora que eu não tenho. Por quê? Na verdade,
o mundo está muito tumultuado. E com essa história, lembra quando a gente era criança, falar, quando chegar o ano 2000, vai acontecer coisas do arco da velha. Então a gente tinha um pouco de medo do ano quando chegasse o ano de 2000. Ele chegou e nada foi mudado, né? Então vamos começar essa reflexão no seguinte estado. A humanidade terrestre chega ao terceiro milênio da era cristã. Estamos vivendo grandes turbulências na sociedade humana, com eclodir de violências, vícios, insatisfações, desassossegos, tudo de várias causas, demonstrando que o mundo não é mais o mesmo. Se antigamente tinha selvageria, né? Hoje em dia tem violências terríveis. As pessoas brigam por qualquer coisa, se violentam por qualquer coisa, por uma ideia que não bate com a ideia do outro, já cria um problema danado, né? Todas essas insatisfações trazem para a sociedade, geram para a sociedade crises que, querendo ou não querendo, acabam transformando a sociedade. Então nós nos perguntamos, o que eu quero quando eu trago meu filho para assistir uma aula de evangelização? É só para ter alguém para cuidar dele na tarde de sábado? Ou eu quero que meu filho aprenda algo que possa levá-lo a se desenvolver como espírito imortal, se desenvolver como cidadão do mundo, para conviver com outras criaturas de uma maneira mais harmoniosa, mais sadia, mais feliz? Daí a gente se pergunta, o que é felicidade para a doutrina espírita? É a gente ter oportunidade de crescimento, da gente enfrentar as batalhas do dia a dia com força, com esperança, de saber que amanhã é outro dia, começa tudo de novo. E se a gente cair, a gente tem que levantar. É isso que a doutrina nos traz. Então, que rumo tomar, que prática nós devemos modificar quando adquirimos o conhecimento da doutrina espírita, né? Tudo parece indicar, quando a gente fala da violência, quando a gente fala das insatisfações, você vê gente com dinheiro, com carro, com serviço bom, infeliz. Você vê outro que não tem quase nada, é feliz. Então a gente se pergunta, até que ponto as necessidades humanas nos violentam, ou nos faz superar e seguir adiante, elevando o nosso pensamento com mais galhardia, confiando nos ensinamentos do Cristo, confiando que esse planeta não está à deriva. Ele tem um governador que está buscando a melhoria, não só do pessoal, quando a gente fala em mudar de mundo de provas e expiações para a regeneração, todo mundo só pensa no planeta, mas nós temos que pensar em quem povoa esse planeta, porque nós que vamos modificando as nossas atitudes, suavizando o nosso viver, e a Terra também vai recebendo os eflúvios de toda a bondade da população da Terra, das pessoas. Então vamos lá, tudo parece indicar que nós estamos vivendo um final de um ciclo. E é verdade. Nós, cada vez que os seres humanos vão adquirindo amorosidade, serenidade, diminuindo a violência, nós estamos encerrando um ciclo ruim que não traz conhecimento, não traz nada de bom, né? É hora, quando a gente vê a Terra passando por tantas coisas, liga a televisão, um país se arrebentando com outro, bombardeando casas com crianças, desobedecendo a ordem natural das coisas. Para que tanta terra? Para que tanta violência? Será vai levar o quê? Será que se essas criaturas acreditassem que são espíritos imortais, que a vida não termina no túmulo, eles teriam essa mesma atitude de violentar as pessoas, destruindo, fazendo tanta coisa
que dói no coração das pessoas, né? Então, nesse momento, é hora de buscar novos rumos. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? O que está adiantando a gente estudar tanto, né? De preencher vazios oriundos de desilusões. Todos nós. Você conversa com um, está desiludido com uma coisa, conversa com o outro, ele está desiludido com outra coisa. O que nós estamos fazendo na nossa vida, na vida dos nossos filhos, das pessoas que convivem conosco? O que nós estamos fazendo para nos melhorar, enfrentando esses vazios que todos nós temos, né? Essas desilusões, essas coisas que nós procuramos, que nos roubam a paz, vem de encontro a tudo aquilo que nós cometemos em erros, em mal viver, em fazer coisas que não deveríamos mais fazer, né? Tudo isso vem disso aí. Então vamos tentar reparar as faltas cometidas, de buscar Deus no meio do caos. O mundo está em polvorosa, a família está cheia de problema, é conta para pagar, é gente sem trabalho, mas é nessa hora que nós temos que buscar Deus, um farol, algo que nos oriente a continuar caminhando e se aproximar do Evangelho de Jesus. Jesus, o manso por natureza, aquele que foi o mestre dos mestres, que nunca deixou ninguém sem resposta. Tinha grande riqueza? Não. Ele tinha só sabedoria. E veio dar para a gente todos os exemplos de bondade e de perseverança, né? Agora vamos pensar, nós estamos pensando em nós como pessoas humanas, mas vamos pensar num âmbito maior, nas nações. Olha só, todas as nações enfrentando dificuldades. Aqueles que atacam outro país, aqueles que são atacados, todos enfrentando desafios para o crescimento, né? Agora vamos para a nossa nação, Brasil. A imensa nação brasileira, de acordo com o esclarecimento, não de nós encarnados, mas de criaturas desencarnadas, que já fizeram parte da vivência na Terra, que estudaram, que estão perante Jesus, perante a espiritualidade, aprendendo e mandando indicações de melhoria para as nações. A imensa nação brasileira, de acordo com esclarecimentos prestados por trabalhadores espirituais, está destinada a ser um foco de luz e esclarece os caminhos da sociedade humana. Aqui, no nosso país, deverão ser exemplificadas a concórdia, a tolerância, a fraternidade e a fé. De repente a gente liga a televisão e fala, olha esses caras aí fazendo isso na outra nação. E nós? O que nós estamos fazendo para que a nossa nação viva dias melhores, onde a corrupção acabe, onde as pessoas têm a honra e o orgulho de praticar a própria profissão, fazendo aquilo que deve fazer, educando os seres humanos, curando as doenças, diminuindo as dores da humanidade. Então, o Brasil está destinado a isso. Cabe aos que vivem nessa terra generosa realizar essa obra gigantesca, com desprendimento e amor. Então, cada hora que um de nós fala assim, esse país não vai para frente, que essas crianças não aprendem, que não tem nada, nós estamos fazendo um desserviço da nossa doutrina, porque em todas as leituras mais profundas, nós encontramos que o Brasil é o coração do mundo. Como que ele vai ser o coração do mundo se nós, como população, não tentamos viver em concórdia, não dividimos o nosso conhecimento, temos medo de tudo? Preste atenção, né? Olha só. Cabe aos que vivem nessa terra generosa realizar essa obra gigantesca com desprendimento e amor, regando o solo com seu suor
que significa isso? Parar de meter pau no governo, em tanta coisa, no patrão, e começar a trabalhar. O suor, o nosso trabalho, que vai fazer com que a nossa nação melhore. Cada criança alfabetizada, cada doente curado, quando o médico faz aquilo que ele tem que fazer num posto de saúde longínquo, ele está melhorando, ele está cumprindo a lei do amor, ele está cumprindo o papel de quem teve o privilégio de se reencarnar nessa terra para ajudar a humanidade a melhorar. Mas mesmo trabalhando, o nosso olhar tem que ser sempre voltado por alto. O que significa isso? Pés no chão trabalhando e a nossa mente, o nosso coração ligado à espiritualidade, tendo Deus na nossa vida, valorizando a parte espiritual. A população brasileira triplicou nas últimas décadas, mas com esse aumento da população, também aumentou a violência, as insatisfações, a ganância, o egoísmo, a devassidão tomaram grandes proporções. As pessoas que têm oportunidade de conhecimento, que conseguiram entrar em grandes universidades, que conseguem chegar a ter um cargo político, o que elas vão fazer? E, ao invés de voltar todo aquele conhecimento, honrar os cargos que estão tomando e devolver para a população todo esse benefício, entra na corrupção, entra no egoísmo. Quanto menos pessoas forem beneficiadas para eles, é melhor. Então, quem é culpada disso? Cada um que não está fazendo pela nação aquilo que dentro da sua simplicidade, dentro do seu trabalho, a gente possa fazer. Podemos considerar períodos isolados. Fala, não, está acontecendo isso por um tempo, isso aí vai passar. Mas olha só, considerados períodos isolados, tem-se a impressão de retrocesso na conduta moral das pessoas. Mas tudo isso é decorrência da desorientação temporária e ocasional. O que significa isso? Que se estamos passando por fases difíceis na vida da nossa nação, na vida da nossa família, do nosso trabalho, isso não é para sempre. É uma coisa temporária, uma desorientação temporária. Significa o quê? Que nós podemos mudar, que o nosso país pode mudar, que toda a humanidade pode mudar, que o planeta pode mudar. Quando a moral cristã, espírita, penetrar no seio das massas, tudo se transformará. O que significa isso? Mudando a maneira como as pessoas reagem a ter uma religião, uma doutrina. Se cada um pensar nisso aqui, que cada um de nós é capaz de levar para as massas o que é certo, a lei do amor, de fraternidade, de respeito ao próximo, de não tirar a vida de ninguém, de não roubar, de não fazer coisas que já não deveria estar vivendo o pessoal da Terra, né? Quando a moral cristã espírita penetrar no seio das massas, tudo se transformará. A conscientização da verdade modificará o ânimo das pessoas. O que é uma pessoa desanimada? É uma pessoa sem alma, que está sem ânimo. Entendeu? Então, quem tem ânimo para lutar, para acreditar, vai fazer parte da grande falange do Cristo, governador da terra. Ele assopra no ouvido de cada criatura que queira melhorar. Para quê? Para que a terra seja melhor, seja realmente um paraíso, onde a gente possa viver com mais paz. Então, para isso tem que ter a conscientização, ânimo nas pessoas, né? Quando essa conscientização chegar a cada pessoa, essas pessoas vão ser inclinadas a buscar Deus.
para a busca de Deus, para a busca da prática do bem. Sem conscientização, ninguém vai fazer nada. Não adianta dar material, fazer um montão de coisa. Nós temos que trabalhar a consciência da pessoa. O que eu vim fazer nessa terra? Eu vim aqui a passeio? Será que é feliz só quem tem todos os bens materiais? Ou nós podemos ser felizes com um pouquinho menos, fazendo aquilo que nós vemos fazer na terra? Já é chegada a hora em que o homem deve elaborar menos teoria e exercitar mais fraternidade. De discursar menos e procurar aliviar as dores e o sofrimento das criaturas. Saciar a fome do pobre, do próximo, daquele que está mais perto. Não adianta a gente mandar comida para a África quando no nosso vizinho está passando fome, né? Saciar a fome do próximo, começar a conviver com a verdade, ter coragem de olhar um filho e falar: você está agindo errado, você vai se perder. Não é assim que funciona a coisa. Trabalhar com a verdade, trabalhar com a caridade e principalmente com a fé. Quem não acredita que exista Deus, quem não acredita que Jesus veio à Terra como homem para nos mostrar que somos capazes de evoluir e de conviver pacificamente, então não adianta a gente fazer nada. Se eu acredito que meu espírito, que quando eu desencarnar, o meu espírito vai continuar vivendo, nós temos mais ânimo de aguentar os trancos da vida, né? Agora vem um conselho: basta de afrontar as leis da vida com tantos sentimentos vis. Você conversa com uma pessoa, ela mete pau em todo mundo, mata, por que não morre fulano? Para que isso? Então, olha aqui, basta de afrontar as coisas. Vamos trabalhar a suavidade, tentar resgatar a pureza dos nossos corações. Mas só vamos conseguir fazendo isso quando a gente tiver fé verdadeira. Acreditar naquilo que a gente está aprendendo, né? Todos os homens devem se curvar, olha só outra dica, diante da infinita tolerância divina. Se Deus é tolerante conosco, por que a gente não deve também tolerar aquelas pessoas que estão próximas de nós, que são, o termo exato, que estão nos causando problema, estão nos causando situações constrangedoras? Vamos tentar, imitar a tolerância divina e acender a chama da esperança e acreditar que todos nós somos originados da mesma fonte de vida, que é o Deus Criador do céu, da terra e de tudo. São vistas em toda parte as práticas dissolutas. O que são isso aí? Atos de violência são frequentes, vícios, muitas feições de todos os vícios, né? Então, nós percebemos desde cedo que tem pessoas de tanta falta de convivência na fraternidade, passa a ter anomalias patentes. De tanto viver do lado negativo, ela vai adquirindo doenças psicológicas, emocionais e até doenças físicas. Por quê? Está sempre olhando o outro sem olhar para si. E cada um de nós é único no universo. Então, cada um de nós vai ter a sua bagagem de trabalho, a sua bagagem de crescimento, de sofrimento e também de reconquistas, né? São patentes muitas anomalias. Não adianta indicar causas. Temos que apontar soluções. Como que nós vamos criar nossas crianças? Deixando viver que nem batata esparramada? Ou nós vamos colocar certo, olhar nos olhos, conversar, fazer o bem, né? A moralização do ser humano é caminho áspero e longo. O que significa isso? Nenhum de nós vai ter um caminho suave sem passar por períodos de provação.
Isso é natural. Quase sempre, as coisas boas vêm pela via do sofrimento, da resistência, né? Quase sempre via de sofrimento, repetidas em múltiplas encarnações. Quando a gente percebe um ser encarnado na atualidade na Terra, cheio de anomalias, de situações de agressividade extrema, né? A gente tem que pensar, da onde essa criatura veio? Que espírito é esse que está aqui perto da gente? Qual que é o nosso trabalho em relação a essa criatura? É colocá-la num buraco e jogar terra? Ou a gente tem que lutar para ver se essa criatura tem uma chance de melhoria? Todavia, apesar de todas essas coisas, existem mananciais que nos propiciam recursos necessários ao progresso. Estão ao alcance de todos nós. Ninguém pode falar que não tem acesso a conhecimento que Deus existe. Pode ser o mais rico ou o mais pobre, pode morar num casebre ou num palacete, alguém falou de Deus para essa criatura. Alcance de todo Deus, a valorização da família, a educação, tá? A religiosidade, o cumprimento do dever. Quantas e quantas pessoas que não cumprem o dever, que teve todas as bênçãos, família abastada, boas universidades, e quando chega para fazer uma profissão, camufla, não vai, ganha dinheiro na facilidade, não cumpre aquilo que tem que cumprir, né? O cumprimento do dever e as lições deixadas por Cristo. Olha aí, quem aí nunca viu nada disso? Se a gente faz coisa errada, é porque nós insistimos no erro. Tudo isso é essencial para se libertar das imperfeições que geram todas as dificuldades para a criatura humana. Todas as vezes que nós desprezamos Deus, a nossa família, os nossos deveres, a nossa religiosidade, nós estamos à beira do caos, né? Agora vem aqui, o Espiritismo ensina e prova a existência de Deus. Sabe que Deus existe, que Ele é causa primária, criadora de todo o universo. Mostra a existência das leis naturais do espírito e a sua imortalidade. Então, todo mundo que frequenta uma casa espírita tem que ter essa noção. Se a gente sabe que a nossa alma vai sobreviver, entendeu? Nós precisamos ter ânimo e continuar lutando, né? A doutrina esclarece o princípio da reencarnação dos espíritos e a capacidade que tem de se comunicarem, esteja encarnado ou desencarnado, né? E temos a noção que nós somos as criaturas inteligentes colocadas por Deus nesse ambiente para fazer crescer não só os seres humanos, mas os animais, as plantas, defender o meio ambiente, valorizar o nosso planeta. Mas se a gente continuar com essa doutrina, sem a mudança da prática, sem ensinar para as crianças, sem ensinar para os adultos também, que não basta acreditar, nós temos que transformar a nossa fé em ação. O que eu estou fazendo a favor da nossa doutrina? Parecer na revista? Parecer aonde? Não. É ali na base, na casa espírita, escutando uma pessoa, evangelizando, participando de um trabalho mediúnico, dando como os nossos irmãos desencarnados fazem parte da população, né, do planeta, nós temos obrigação de colocar a nossa mediunidade a serviço dessas criaturas, tanto do mundo espiritual quanto do mundo material. A doutrina espírita alarga os horizontes para os anseios de progresso da criatura humana. Seja aquela criatura que já tem uma fé ou aquela que não tem fé nenhuma.
Por exemplo, quantas e quantas pessoas que nunca foram espíritas e são consoladas na hora do desencarne, que mesmo não sendo espírita, ela gosta de ouvir que aquele ser que ela perdeu, que ela acha que perdeu, está em outra dimensão. Isso significa o quê? Que na prática nova da doutrina espírita, a consolação a qualquer criatura, seja ela da nossa doutrina ou não, é motivo de grande alegria para o mundo espiritual. Por quê? Porque eles estão vendo que o serviço deles não está perdido. Quando cada um de nós se coloca a serviço do outro, nós estamos participando dessa melhoria do planeta, né? A Terra é um mundo de provas e expiações, onde predomina ainda as imperfeições e nela ainda não está generalizado o bem. Então, por mais que a gente queira que esteja tudo bem, como é prova e expiação, tem criaturas ainda que agem só motivada pelo mal. Então, nós temos que ficar atentos, confiar, mas prestar atenção. Se aquelas pessoas que estão convivendo conosco estão nos atrapalhando, nós não estamos conseguindo passar nada de positivo para elas, o que nós devemos fazer? Então, hoje, o ponto firme dessa fala hoje é o seguinte: como que nós estamos fazendo a nossa prática da doutrina? Continuamos só na teoria ou estamos dispostos a colocar a nossa fé em ação para o bem da humanidade? A Terra é morada que proporciona, além de resgates e reparações, ela oferece amplas oportunidades de progresso a todos os espíritos, facultando-lhe alcançar instância de paz e felicidade. Deus, nem a espiritualidade, ninguém fala, você tem isso, o outro não tem. Todos vão ter a oportunidade. Usa quem quiser. É a mesma coisa, você pega 3 pacotes de trigo, dá para 3 pessoas. Uma vai fazer um pão, a outra vai fazer um bolo, a outra vai deixar carunchar. Aí é problema dela, né? Vai perder o trigo. Assim somos nós também, que estamos carunchando na casa espírita, sem pegar uma vassoura, sem cortar uma flor, sem jogar uma água no jardim, e aí por diante, né? Sabe-se que o espírito que habita um corpo infantil demonstra desde cedo as suas tendências. E daí ele fala, para se modificar a prática doutrinária, esses espíritos infantis que estão no corpo infantil, nós temos que ter a cautela de perceber as suas imperfeições, não ter medo de orientar e fazer com que essa criatura não perca a atual encarnação. Não é difícil perceber as virtudes e as más tendências, resultando daí a irresponsabilidade dos pais e familiares. E vão ser cobradas por isso aí. Muitas encarnações são perdidas, especialmente pela insensatez das pessoas, pela falta de responsabilidade e falta de cumprir os deveres básicos da doutrina, da família, da escola, da educação, né? Tornando os seres humanos imprudentes, tá? Que não desempenham nada, nem metade da capacidade que tem. Tem culpados? Talvez tenha. Só que nós também não podemos deitar no erro. É se perguntar, o que eu estou fazendo para praticar melhor a minha doutrina? Né? Então, muitos pais, eles perdem, liberam e vão percebendo que tudo é muito fácil e muitas vezes deixa os filhos à mercê dos vícios e à mercê também de tudo aquilo que ele trouxe de outra encarnação. Se nós sabemos que quem nasce aqui na Terra traz uma bagagem espiritual de outras encarnações, pais, professores, todo mundo tem que perceber aonde
é o canal para chegar na melhoria desse espírito que veio à Terra para progredir, né? Então, vamos lá. A sociedade humana só vai alcançar, já vou terminar, tá, gente? A sociedade humana, para alcançar paz e se fortalecer, necessita ser solidária e fraterna. E eliminar de cada um de nós o egoísmo, que ao invés de fazer o progresso das criaturas, ele só divide. Evitar a cupidez, evitar as lutas pelo poder, a corrida desenfreada só por bens materiais. Não se esquecerem de apresentar Deus dentro da sua família, né? Para poder desenvolver uma moral sadia. Porque quem não tem uma moral sadia e começa a conviver com os vícios, a nossa alma se rebaixa a uma situação de precariedade, né? Então, portanto, a finalidade de todos aqui é resguardar essa oportunidade de crescimento aqui na Terra. É resguardar esse grande privilégio de você, de eu aqui, ter recebido a reencarnação, de ter alguém que se ofereceu para ser via de retorno à Terra. A lógica e a razão têm que povoar a cabeça das pessoas. Eu tenho que acreditar nas coisas que têm a lógica. Não vou acreditar em ilusão, né? Saber que a sabedoria e a bondade divina faz a justiça acontecer na Terra. Todas as pessoas têm inclinações positivas e negativas. E para prática melhor, é a gente aprender a se conhecer e todos os dias buscar, através da palavra de Jesus, orar e vigiar aquilo que estamos errando e aonde podemos melhorar o nosso desempenho. Vamos continuar brigando de vez em quando? Claro que vamos. Todos nós aqui somos seres humanos, mas a gente não pode persistir no erro. Brigou? Passa 2, 3 dias, vamos lá, o que a gente vai resolver com isso? Se não resolver direto, vai no psicólogo, vai no psiquiatra, dá um jeito de fazer alguma coisa aí. Mas a gente não pode viver na Terra 3, 4, 5 dias macetando coisas erradas, né? Então, tudo isso aí vai nos trazer um esclarecimento e hábitos melhores. E que a doutrina espírita vem para esclarecer e revelar tudo aquilo que o ser humano tem possibilidade de transformar. Harmonizar significa viver em paz, respeitando o outro e procurando também ser respeitado. E que possamos ser capazes, todos os dias, de chegar a essa conclusão. Todos que se dizem espíritas precisam investir na própria formação, cumprindo o seu papel de transformar a fé em ação e aproveitar a oportunidade de evoluir junto aos irmãos de humanidade. Então, pessoal, passei um pouquinho, eu teria um montão de coisa para falar até 11 horas, mas vamos deixar para outra ocasião, né? Então, vocês perceberam que a doutrina espírita é uma universidade de conhecimento. Só não aproveita quem não quer. E que nós possamos, todos os dias, também não viemos na Terra para conseguir acabar com todos os nossos defeitos no abrir e fechar dos olhos, mas persistir naquilo que nós podemos melhorar. Investir não só na gente, mas no outro, para que nós possamos participar desse grande acontecimento que é a vivência humana. Né? O que nós estamos fazendo para ter Jesus como amigo da nossa família? O que você está engolindo na sua família que está ajudando essas criaturas a melhorar? Ou nós estamos fazendo parte das pessoas que afundam o outro, que diminuem o próximo
e segue adiante. Então, Deus queira que eu tenha conseguido passar para vocês aquilo que eu penso, aquilo que eu estudei, aquilo que eu busco fazer na minha vida. Algumas vezes eu consigo plenamente, outras vezes não. Mas o problema é não desistir. A gente continua. E outra coisa, em vez de querer mudar toda a humanidade, começa a se modificar a si e aquele que está mais próximo. Muito obrigada. Desculpe alguma coisa aí, tá? Então vamos fazer a nossa oração, a nossa prece. Então nesse momento, vamos nos acalmar, respirando profundamente, mentalizando a imagem excelsa de Jesus, nos imaginando alegres, felizes, libertos de todas as dores, libertos de pensamentos negativos, nos colocando nesse momento em sintonia com Deus, com Jesus, com a espiritualidade e rogando a espiritualidade que dirige essa casa de oração, que nos dê força, que nos dê esperança e que nós possamos devolver em trabalho, em alegria, em cumplicidade com Jesus. Mestre amado Jesus, aos vossos pés, Senhor, colocamos todas as atividades da nossa casa de oração. Abençoe as nossas crianças, suas famílias, os trabalhadores dessa casa e todas as pessoas que moram nesse bairro, na nossa cidade, no nosso país, no nosso planeta. Que assim seja e assim será. Graças a Deus. Tira aqui. Acho bem.